Olá! Hoje eu vim falar sobre o bem de família, que é um instituto jurídico que visa proteger o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, bem como os bens que o guarnecem de eventuais penhoras decorrentes de dívidas contraídas pelos seus proprietários. A impenhorabilidade do bem de família, ela é um direito fundamental que visa, então, garantir a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade e o princípio da menor onerosidade para o devedor. A origem do bem de família, ela vem do século XIX, nos Estados Unidos, onde surgiu como uma forma de proteger os agricultores endividados de perderem as suas terras e meios de subsistência. No Brasil, então, o conceito foi introduzido no final do mesmo século e passou a ter previsão legal no Código do Processo Civil de 1919. No entanto, foi somente com a Lei 8.009 de 1990 que o bem de família ganhou maior regulamentação e aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei 8.009 de 1990, ela estabelece, então, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, ele é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. A impenhorabilidade, ela compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A entidade familiar, ela abrange não apenas o casamento, mas também a união estável, a família monoparental, que é formada por um dos pais e seus filhos, e outras formas reconhecidas pela lei ou pela jurisprudência. O bem de família, ele pode ser urbano ou rural, desde que utilizado para moradia ou sustento da família. Além disso, ele pode ser único ou plural, desde que não haja abuso de direito ou fraude à execução. A impenhorabilidade do bem de família, ela é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Pelo credor da pensão alimentícia, desde que resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Ou na cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia pelo casal ou pela entidade familiar. Ou nos casos em que ele tenha sido adquirido com produto do crime ou execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Também no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. A impenhorabilidade do bem de família, ela é presumida e cabe ao credor provar que o imóvel ele não se enquadra nas disposições legais. A prova pode ser feita por qualquer meio admitido em direito, como documentos, testemunhas ou perícia. O juiz ele pode determinar a penhora do bem de família quando for verificado que há fundados indícios de que o imóvel não se destina à moradia ou ao sustento da família. Além do bem de família legal ou involuntário, previsto na Lei 8.009 de 90, existe também o bem de família voluntário ou convencional, que é o previsto nos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, e trata-se de um ato de vontade do proprietário de destinar parte de seu patrimônio para a proteção da sua família, mediante escritura pública ou testamento, ambos registrados no cartório de registro de imóveis.
O bem de família voluntário, ele pode ser instituído sobre um ou mais bens, móveis ou imóveis, desde que não ultrapassem 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. O bem de família voluntário, ele também é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas no Código Civil. O bem de família é, portanto, um importante instrumento de proteção da família e da moradia e que reflete valores constitucionais e sociais. A impenhorabilidade do bem de família visa evitar que o devedor e sua família sejam privados de seu lar e de seus bens essenciais em razão de dívidas que não comprometam a sua dignidade ou a sua função social.